Fala galera, tudo bom? Slade Wilson aqui e hoje eu vou falar de um negócio que vocês vivem me perguntando, hein? Professor, quais os atalhos que eu uso no Excel? Caramba, hein? Atalho é um negócio fantástico. É lógico, gente, que não dá para falar de todos os atalhos, tem atalho pra caramba, tá? Eu tô começando o vídeo, mas até já vou te convidar, hein? Se você quiser mais vídeo de atalho, com mais, né, essa pegada de trabalho aí, você já deixa nos comentários aqui que aí a gente avança, a gente faz mais alguns vídeos aí de atalho. É isso mesmo, alguns, porque tem atalho pra caramba, tá? Vamos lá. Hoje a proposta é para quem está começando com essa pegada de atalho, né? De repente a gente consegue até avançar um pouquinho, mas atalho avançado, hein? Só aqui você vê treinamento de atalho avançado. Mas por hora, vamos falar de coisas mais simples, mais dia a dia mesmo, né? Ó, vamos lá, vou começar aqui para vocês terem uma ideia. Por exemplo, todo mundo sabe, todo mundo conhece ou eu imagino. Você sabe que a gente erra porque acha que todo mundo sabe, né? Mas vamos lá, vamos desde o do basicão. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X. Tá, para começar, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X. O que o Ctrl C faz? Pessoal, o Ctrl C se propõe a copiar um conteúdo. Então, Ctrl C, copia, ok? E o primo dele, Ctrl V, serve para colar. Percebam que quando você aperta o Ctrl C, o Excel marca a célula copiada com essa animaçãozinha, né, de seleção. Então, enquanto você estiver com essa seleção ativa, se eu clicar em outro lugar e der Ctrl V, ó, ele continua colando, até porque esse dado está aqui na minha área de transferência, né, está na memória, tá bom? Então, Ctrl C copia o dado que eu selecionei, ou o conjunto, tá, gente? Eu poderia selecionar um conjunto de dados, um conjunto de células e simplesmente colar todos em outro lugar, beleza? Ctrl C copia, Ctrl C, Ctrl V cola. Uma coisa curiosa é que o Ctrl C, exemplo aqui, ó, ele não copia só o conteúdo, tá? Ele copia também o padrão visual estabelecido naquela célula. Então, se tiver negrito, se tiver uma cor, se tiver uma letra, enfim, ele vai copiar e vai reproduzir lá no outro lugar. Beleza? Inclusive com o conteúdo, né? Por isso que copiei, colei, ele leva exatamente o que está lá. Beleza? Então, a primeira coisa, Ctrl C, Ctrl V. Professor, e o Ctrl X? Para que serve o Ctrl X? Pessoal, o Ctrl X, ele serve para fazer algo parecido. Ele também vai tirar o dado de um lado e vai deixar esse dado disponível para você colar. A diferença é que quando você copia, quando você dá o Ctrl C, ele faz uma cópia exata, o valor original permanece lá. Quando você dá o Ctrl X, ele retira o valor original do local de origem dele. Exemplo, vou clicar no pudim e vou dar um Ctrl X, ó, Ctrl X. Perceba que a animação é a mesma, do jeito que a gente já sabe, só que quando eu clicar em outro lugar e dar Ctrl V, olha o que acontece, ó, o pudim que estava aqui ó, na minha célula B7, ó, ele saiu daqui e foi para lá. Então, a gente fala que o Ctrl X, a função correta dele, é o que a gente conhece por recortar, né? O que ele faz? Ele recorta o conteúdo que estava no lugar de origem, coloca na área de transferência, coloca na memória, e quando eu dou um Ctrl V em outro lugar, esse valor simplesmente é recortado, arrancado daqui da origem e vai levado lá para o destino, aonde eu defini, tudo bem? Diferente do Ctrl C, Ctrl V, aqui ó, sorvete, ó, Ctrl C, quando eu clico em outro lugar e dou Ctrl V, ele leva o sorvete para lá, mas a origem está preservada. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Ctrl C copia, Ctrl V cola e o Ctrl X recorta. Então ele vai deixar um vazio lá na origem, vai deixar um buraco lá. É bem pegada de recortar mesmo. Pega uma revista e recorta lá uma figura, uma palavra, vai ficar um buraco, vai ficar um vazio no lugar, né? É mais ou menos essa a ideia. Tudo bem? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X. Tem mais do básico que a gente também conhece, né? Que é o famoso Ctrl Z. O que o Ctrl Z faz? Ele desfaz a tua operação. Então vamos supor que eu já fiz um monte de coisa aqui, como fiz mesmo, né? Se eu começar a apertar Ctrl Z, olha o que acontece, ó. Olha lá, ó o pudim voltando pro lugar, ó. Ó toda a bagunça que eu fiz, ó, sendo desfeita, ó, uma por uma, tá vendo, ó?
o que eu estou fazendo? Eu estou apertando Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Percebe? O Ctrl Z, ele vai desfazendo as coisas que você fez. Ele desfaz, ok? Isso é especialmente útil para quando você faz alguma coisa errada. Isso aqui é especialmente útil quando, sem querer, você acabou fazendo alguma coisa. Ou quando você fez alguma coisa e piorou. Aí você dá o Ctrl Z e ele desfaz, beleza? Às vezes o pessoal pergunta qual que é o contrário do Ctrl Z, né? Então, o contrário do Ctrl Z é o Ctrl Y. Olha lá, Ctrl Y, Ctrl Y, Ctrl Y. O que o Ctrl Y faz? Ele refaz, é isso mesmo. Você fez alguma coisa, aí você desfaz essa alguma coisa com o Ctrl Z, aí você fala, ah, não, peraí, estava certo. Vou escrever tudo de novo? Não. Aperta o Ctrl Y e ele refaz o que eu acabei de desfazer. Deu para entender, pessoal? É bem assim mesmo. Ctrl Z desfaz, Ctrl Y refaz. Não é difícil não, viu? É fácil, ó. Olha lá, Ctrl Y refazendo tudo de novo, ó. Tudo que eu havia feito, ó. Ctrl Y. Beleza? Isso aqui é só o comecinho, só a pontinha do iceberg, hein? Vocês não têm ideia. O que mais que tem de interessante aqui pra gente? Com o atalho, né? A gente pode se deslocar muito bem no Excel usando atalhos também. Por exemplo, às vezes você tem uma planilha gigantesca, sei lá, 1000 linhas, 10.000 linhas, 50, 100 mil linhas. Tem uma planilha gigantesca e quer ir lá para a última linha ou para a última célula. Enfim, o que você faria? Você ia na barra de rolagem e passar o resto do dia aqui trabalhando, né? Arrastando para baixo, ia clicando aqui, ó. Meio período expediente você ficar arrastando aqui. Então, até pode, tá, gente? Mas pelo amor de Deus, né? A gente tem mais o que fazer. Então, eu posso simplesmente, ó, independente de onde eu esteja, clicar no Ctrl, setinha para baixo. Olha lá. Olha o que ele faz. Ó, ele já vai para a minha última linha. Ctrl para baixo. Você percebe que eu consigo voltar utilizando o Ctrl para cima também, né? Então, Ctrl para baixo desce tudo, Ctrl para cima sobe tudo, Ctrl esquerda retorna todas as células naquela mesma linha e Ctrl direita vai para a última célula também naquela mesma linha. A gente só tem que tomar cuidado aqui com uma coisa, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Depois eu ensino esse atalho também. É que, caso eu tenha mais conteúdo, ou independente do tipo de dado que seja. Percebam que se eu tiver lá na minha célula, enfim, lá em cima, e apertar Ctrl para baixo, olha o que acontece, ó. Ele vai continuar descendo até onde ele achar o conteúdo. Se ele perceber que a próxima célula é vazia, uma célula que não tem conteúdo, então ele já vai parar. Então tomem cuidado, tá? Às vezes você vai tentar descer tudo. Ó, se eu pegar numa célula que não tem nada e apertar Ctrl para baixo, ó o que acontece, ó, eu sou levado para a última linha do Excel. Por quê? Porque não tinha nada preenchido, né? Então a gente pode entender que o Ctrl para baixo vai te levar para a última célula que tem conteúdo, a última célula preenchida. Não é diretamente vai te levar para o fim da planilha. Ele vai te levar para a última célula preenchida naquela direção, né? Então, como eu estou dando para baixo, Ctrl para baixo, parou lá na última célula preenchida. Ó, vou fazer um exemplo aqui. Eu vou tirar o valor do risoto aqui. Se eu estiver na última e der Ctrl para cima, vai para onde, gente? O que você acha? Vai lá para a primeira... Ah, você já sabe. Aqui, ó. Parou na última célula preenchida na direção que eu acionei. Nesse caso, eu acionei a setinha para cima, né? Ctrl cima. Então, é importante você ter isso em mente, tá? Ctrl para baixo vai te levar para a última célula preenchida daquele bloco, né? Se tudo tiver preenchido, vai para o fim, claro. Ctrl para cima vai te levar para a última célula preenchida na direção que você clicou. Ctrl esquerda ou Ctrl direita, exatamente a mesma coisa, tá? Se eu estou lá no cantinho da esquerda e der Ctrl direita, vai para a última célula preenchida, né? Mesmo que eu tenha outras coisas preenchidas aqui do lado, quando ele identificar que acabou o preenchimento, que a próxima é vazia, ele já para, tá? Então tenha isso em mente. Ele vai te levar para a última preenchida. Se tiver depois um espaço e outro bloco de informação, ele vai parar naquele primeiro bloco, ele não vai avançar para o segundo.
independente da direção, tá? Cima, baixo, esquerda, direita. Eu vejo muita gente fazendo planilha comercialmente assim, né? Ó, é terrível. Exemplo, faz de conta que isso aqui são produtos comestíveis, vai. Vamos supor, ó, o Ctrl C me ajudando aqui, ó. E aqui eu tenho aqui produtos de limpeza, faz de conta, tá? As pessoas acham, só que é muito extensa, cada uma tem 1000 linhas, vai, por exemplo. Então a pessoa clica lá no Ctrl para baixo e acha, aí, peraí que tá faltando informação aqui. Olha lá, Ctrl para baixo, e acha que já foi para a última. Tenha em mente, se no seu bloco de informações tiver um espaço no meio, vai parar. Beleza, pessoal? Então, Ctrl para cima, Ctrl para baixo, Ctrl para a esquerda e Ctrl para a direita. Vão te ajudar aí a navegar pelo seu trabalho. Beleza? Já que estamos falando desse tipo de navegação, eu também tenho o Ctrl End. End mesmo, do fim, sabe? Ctrl. Pessoal, o Ctrl End vai te levar também para a última célula ativa aqui na sua região. Engraçado aqui no meu caso, ó, onde que ela veio parar? Ó. Por que ela veio parar aqui? Até vou pintar de amarelo. Ó. Por quê? Porque basicamente eu digitei coisas aqui, eu preenchi coisas aqui e parei nessa linha 24. Então o Excel ele entende que a área ativa é toda essa, ó, ele desenha realmente um bloco, tá? Assim como o Ctrl Home, olha lá, Ctrl Home vai me levar lá para a primeira célula do meu bloco, né, da área que eu já utilizei, que eu já trabalhei, tá bom? Então, além do cima, baixo, esquerda, direita, eu também tenho o Ctrl End e o Ctrl Home, beleza? Falando em navegação ainda, hein? Aqui eu só tenho uma. Mais um atalho aí para vocês. Depois eu vou deixar todos os atalhos na descrição, tá, pessoal? Para vocês não se perderem. Mas o que eu tenho de interessante aqui? Ó? Eu quero criar uma nova planilha, né? Então, você sabe essa? Quem sabe como que faz aí para criar nova planilha? Coloca aí nos comentários, eu sei. Sabe nada. Ó, sabe sim, brincadeira. Shift F11, ó. Shift F11, ó. Pum. Olha lá, planilha 2. Shift F11, pum. Planilha 3. Shift F11, planilha 4 e vai embora, né? Você vem aqui e clica no maisinho, tá? Né? Não tem problema clicar no maisinho, né, gente? Mas vamos combinar que, caramba, hein? Shift F11 resolve tua vida. E aí eu já caminho para os dois outros atalhos e últimos desse primeiro vídeo aqui. Como é que eu faço para ir lá para outra planilha? Porque agora eu tenho 5 planilhas. Né? Como é que eu chego lá na planilha 1, na planilha 2, enfim? Então, aí você vai ter que trabalhar com o atalho Ctrl, Page Up ou Page Down, tá? Você vai ver no seu computador, às vezes está escrito assim, ó, Page Up mesmo ou Page DN, tá? De Page Down. Então, vamos lá. Page Up, retorna, tá? Page Down vai para a direita, Page Up vai para a esquerda, né? Page Up avança, Page Down retrocede, tá? Nessa direção aqui, ó lá. Então, é muito prático, gente, usar os atalhos, ó, Page Up, Page Down, desculpa, tá aí para a direita aqui, Page Down. Para voltar, Page Up. Que bacana. Caramba, é muito útil. Então, simplesmente eu vou fazer assim, ó, Shift F11, Page Up, Page Down. Ó, caramba, hein? Agora sim você tá navegando. Trabalhei com uma moça que ela falava, Slade, acho tão bonito você ficar usando os atalhos. É bonito, né? Ela quis dizer que era produtivo, pelo menos é assim que eu penso. E é produtivo pra caramba mesmo. O que mais? Bom, para finalizar, vai, finalizar. Deixa eu ver que eu posso... para adicionar ou retirar coisas, ó. E eu digo coisas, você vai entender por quê, ó. Vamos supor que eu não quero mais esse item pastel. Não, pastel eu sempre quero, vai. Eu não quero mais esse item 6 aqui. Isso aqui vai ser, sei lá, beterraba. Se bem que beterraba eu gosto, é bom, mas eu não quero mais a beterraba. Então, o que eu vou fazer? Ó? Ctrl menos. Ctrl menos. Aqui, quando você clica no Ctrl menos, pessoal, vai abrir uma caixinha de diálogo. Aliás, isso só vai acontecer quando uma célula especificamente está selecionada, tá? E aí ele vai te perguntar, o Excel vai querer saber. A caixa de diálogo, ela vai perguntar se eu quero excluir aquele conteúdo, que nesse caso da gente aqui é a beterraba, e deslocar o restante do conteúdo para cima. O que isso quer dizer? Se eu deixar dessa forma e clicar OK, a beterraba vai sumir
E o sorvete, o chocolate, o suco e o cafezinho vão subir uma linha. O que é terrível, né, gente? Porque nesse contexto aqui, por exemplo, o sorvete é código 7. Se eu deixar dessa forma, vamos fazer, ó, deslocar para cima, ó, cliquei, ó, pum. Olha o que acontece, ó. A partir de agora, o sorvete é código 6, né? E isso, pessoal, é um grande problema. Então tomem cuidado quando você vai usar o Ctrl menos. Tem o oposto também, que é o Ctrl mais, né? Ah, por lógica, né? Se o Ctrl menos retira uma célula, um conteúdo, né? Um intervalo ali, o Ctrl mais vai inserir. E a mesma ideia, ó. Se eu deixar do jeito que está, ele vai inserir a célula e vai deslocar o restante das células para baixo. Olha lá, ó. Olha que legal. Deslocou, empurrou tudo para baixo. Detalhe, não sei se você reparou, mas quando eu retirei, até essa planilhinha de baixo aqui subiu, né? Você viu que deslocou tudo para cima. Diferente de quando eu seleciono algumas células, percebam que desse jeito aqui, o Excel já sacou que eu estou falando de uma linha. Pessoal, percebam o seguinte, ó. Se eu selecionar uma célula e der o Ctrl menos, ele vai perguntar: ah, Slade, e se eu selecionar algumas células na mesma linha? Pessoal, ele ainda vai perguntar se você quer deslocar, né, para cima ou para baixo, enfim. Ah, eu tenho a opção de excluir a linha inteira, né? Olha que interessante, ó, excluir a linha inteira. Isso daqui, na verdade, é o melhor dos mundos nesse meu exemplo, né? Porque ele vai retirar tudo, vai deslocar sim, mas aí eu não corro risco de fazer aquela bagunça de códigos, por exemplo, né? Se eu selecionar a linha, percebam que aqui eu selecionei, eu cliquei no número 7, né? Eu peguei a linha inteira. Se desse jeito aqui eu apertar no Ctrl menos, olha lá, o Excel não me pergunta o que eu quero excluir, né? Por quê? Porque eu já selecionei a linha, então ele já sacou, poxa, ele está falando que quer excluir a linha, não preciso perguntar do que se trata. E nesse contexto só dá para deslocar para um lado, né? Só dá para deslocar para cima, aliás. Então ele nem pergunta. Essa mesma lógica, pessoal, serve para coluna também. Olha que interessante, aqui ó, o Excel novamente me pergunta o que eu quero fazer e ele me dá a opção de não só inserir, né, algo, mas ele me permite definir inclusive se eu vou inserir linha ou coluna. Olha só que legal, vou inserir uma linha. Então ele insere uma linha inteira, olha que bacana. Bagunçou, né? Agora, Ctrl mais, eu vou inserir uma coluna inteira. Olha que bacana, ó, ele direciona, ele insere uma coluna que empurra o resto para a direita, né? O que, se eu tivesse selecionado a letra, aconteceria igual lá na linha, ó. Se eu clicar no F, por exemplo, e apertar o Ctrl menos, o Excel não vai me perguntar o que eu quero fazer, porque menos é para retirar. E como eu cliquei na letra, que representa uma coluna, ele sabe que tem que retirar uma coluna inteira. Se eu não tivesse clicado na letra, ó, ele ia perguntar, ó, você quer retirar o quê? Você quer deslocar para a esquerda, para cima, uma linha inteira ou uma coluna inteira? Porque quando eu dou o Ctrl menos, o Excel ainda não sabe do que eu estou falando, entendeu? Ele não sabe se, por exemplo, se eu estou retirando uma célula apenas, ou se eu estou retirando a linha inteira, ou a coluna inteira. Por isso que ele pergunta. Tudo bem, pessoal? Por isso que ele dá essa opção para você selecionar aqui. Então, além dos atalhos que a gente viu anteriormente, nós temos ainda o Ctrl mais para inserir células ou linhas ou colunas, e o Ctrl menos que serve para retirar as células, as linhas ou as colunas. Tudo bem, pessoal? Bacana, hein? Vai, teve bastante coisa já, teve bastante coisa. Então eu vou fazer assim, ó, vou encerrando esse vídeo por aqui. Diz aqui nos comentários se você curte, se você acha que atalho é um negócio que te dá produtividade. Se você quiser mais vídeos de atalho, fala pra mim, ou se você quiser atalho especificamente de alguma coisa, coloca aqui nos comentários que aí eu vou produzir mais vídeos, né? Até já tô querendo fazer, porque tem um monte de atalho legal, então, mas deixa aqui, vai, para sinalizar pra mim. E se você gostou, se isso foi útil, ó, já se inscreve no canal, deixa seu like aí, que ajuda a gente e motiva a gente para fazer mais vídeo para vocês. Beleza, galera? Então aquele abraço, viu? Qualquer coisa chama a gente, hein? Fui!